Graça e paz, que as bênçãos do céu sejam derramadas em profusão na tua e na minha vida. E a cada vez que a gente vai estudando a palavra do Senhor, vai sendo descortinado e nós vamos compreendendo melhor aquilo que o Senhor tem a nos revelar. A lição do grande conflito traz por tema esta semana luz do santuário. E o verso para memorizar está aí no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, e diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Esse tema, gente, ele é um tema lindo, é um tema de amor, é um tema de misericórdia, de perdão, de justiça, de salvação. Estudar sobre o santuário nos leva para o centro da vontade de Deus, porque vai falar do plano da salvação, do que Jesus fez e faz para continuar nos salvando do pecado e nos santificando de modo a nos prepararmos para o encontro com nosso Senhor Jesus. Ao estudarmos a lição da semana passada, nós nos deparamos com uma profecia de tempo e que está no livro de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Pois bem, ao estudar a profecia das 2.300 tardes e manhã, os mileritas chegaram a uma conclusão, que em outubro de 1844 o santuário seria purificado. Mas na mente deles, eles concluíram que a terra era o santuário. E essa purificação se daria pelo retorno de Jesus à terra naquele tempo. Essa descoberta de que Jesus voltaria em breve encheu o coração daquele povo de alegria e, motivados por esta notícia de que Jesus voltaria, eles pregaram o evangelho na sua época, dizendo que Jesus estava voltando. Só que Jesus não veio em outubro de 1844 como eles estavam compreendendo. E por não ver Jesus, eles ficaram desapontados. Mas um grupo de crentes se debruçou sobre as Escrituras, com avidez, com anseio de compreender tudo aquilo. Eles começaram a cavar mais fundo a palavra do Senhor. Começaram a mergulhar profundamente no oceano da graça do Senhor para descobrir o motivo de Jesus não ter voltado naquela época. Então, à luz da Bíblia, eles procuraram compreender o que estava acontecendo. De fato, o que foi que eles descobriram? Que a profecia dos 2.300 anos não tinha a ver com a volta de Jesus, mas com a obra de Cristo no santuário celestial, descrito no livro de Hebreus. Amém? E profeticamente, em outubro de 1844, Jesus estava passando do lugar santo do lugar santo no santuário celestial para o lugar santíssimo. E esta passagem de Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo estava dando início à obra de purificação do santuário, que é o juízo de investigação, o juízo pré-advento. Jesus está hoje no santuário celestial, cumprindo a última parte do plano da redenção. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus foi para o céu e Jesus adentrou no lugar santo no santuário celestial. Jesus ficou ali fazendo a obra de mediação, intercedendo pelos pecadores, que somos nós, até outubro de 1844. A partir de então, Jesus passou para o lugar santíssimo do santuário celestial e continua, além de interceder por nós, continua fazendo a obra de intercessor e juiz nesta grande purificação do santuário celestial. Nós vamos nos detalhar melhor sobre esse assunto no decorrer da lição. Então, a lição dessa semana nos convida a nos achegarmos com confiança diante do trono de Deus, pois temos um mediador, nós temos um intercessor, nós temos um advogado que abriu o caminho e resolveu o problema do pecado.
Amém? Então, sendo assim, que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, o nosso entendimento na recapitulação deste assunto tremendo, de suma importância para a vida do crente nos últimos dias. O santuário, ele é um dos temas e ensinamentos mais preeminentes das Escrituras, pois a Bíblia descreve 2 santuários. E o livro de Êxodo 25:8 e Hebreus 8 falam de 2 santuários. 2 santuários que estão intrinsecamente relacionados um com o outro. O santuário terrestre e o santuário celestial. Então, nos versos desses textos, são descritos 2 santuários, o que Moisés construiu e o original no céu. Deus falou para Moisés o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, quando o povo saiu do deserto, que foi para a terra de Canaã, Deus não queria que o povo caminhasse sozinho, que o povo não tivesse a quem adorar ali. Então Deus mandou Moisés construir um santuário conforme o modelo que Deus mostrou para ele, um modelo que existe no céu. E Moisés construiu esse santuário. O que era o santuário? E qual era a sua finalidade? A lição nos fala que o santuário se referia ao tabernáculo de Deus com os homens. Deus queria morar com os homens. Deus ama habitar conosco, Ele quer se relacionar conosco de pertinho. E este santuário que Deus mandou Moisés construir, tinha um modelo, como já foi mencionado. Deus queria se relacionar com o seu povo. E Deus também quer se relacionar comigo e com você. Esse santuário era um instrumento de ensino sobre o plano da salvação. O que acontecia no santuário terrestre? O livro de Êxodo, capítulo 29 e Levítico 4, detalha o que acontecia diariamente neste santuário terrestre. O que acontecia era o seguinte: diariamente, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo. E ali, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, que era a vítima, e ele confessava os seus pecados, transferindo assim o seu pecado para aquele animal, que figuradamente ele representava Cristo. Cristo era aquele animal, simbolizava aquele animal. Então o pecador confessava o seu pecado e matava aquele animal. O sacerdote então vinha, pegava aquele sangue do animal morto e no lugar santo ele aspergia. O santuário era dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e santíssimo. E então o pecador vinha até o pátio, fazia esse sacrifício, o sacerdote pegava o sangue e levava para o lugar santo e aspergia este sangue ali, diante do véu, atrás do qual desse véu estava a arca que contém a lei que o pecador tinha transgredido. Ok, então por esta cerimônia, diariamente o pecado era transferido através do sangue para o santuário. Todos os dias, pecadores iam fazer esse ritual, confessavam seus pecados, matavam o animal, que simbolizava Cristo, que um dia morreria para nos purificar dos nossos pecados. Esse sangue, então, contaminava o santuário. E sem derramamento, nós sabemos, Hebreus nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há salvação sem derramamento de sangue. Por isso que Jesus morreu, derramou seu sangue para nos purificar, nos perdoar dos nossos pecados. Esse ritual acontecia todos os dias, o ano inteiro. Então, o santuário ficava sujo de sangue, porque todos os dias havia morte de animais que simbolizavam Cristo Jesus. Era uma forma didática de Deus ensinar na prática o plano da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta, e essa oferta era Jesus na cruz do Calvário, um dia para nos salvar. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós, é por cada um de nós. Então nós aprendemos na lição de domingo que existe o santuário, que existiam 2 santuários que a Bíblia menciona. Um terrestre, que era esse que
pecadores faziam esses rituais diariamente, conforme o modelo de um santuário existente no céu. Amém? Então, a lição de segunda vem nos falando sobre o que acontece no Santo dos Santos. Levíticos 16, 21, 24, livro de Hebreus 9, 23 a 28, por que o dia da expiação era tão importante no antigo Israel. Nós vimos na lição de domingo que todos os dias havia morte de animais, todos os dias havia contaminação de sangue no santuário. Mas um dia no ano, uma vez ao ano, você pode ler esse detalhe deste ritual do dia da expiação no capítulo 16 do livro de Levítico. Você lê todo o capítulo e você ainda leia também no livro O Grande Conflito, o capítulo que fala sobre o santuário. E você vai ter uma visão, um esclarecimento melhor sobre este assunto de tal importância para a nossa vivência hoje no tempo do fim. Lembre-se que desde 1844 nós estamos vivendo o dia da expiação, o dia do juízo de investigação ou juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus é preciso acontecer uma purificação. E vamos entender um pouquinho melhor. Por que o dia da expiação era tão importante no antigo Israel? Porque, segundo estes textos que eu mencionei de Levíticos e Hebreus, era um dia de humilhação, era um dia de confissão de pecados, um dia de abandono e confissão de pecados. Era dia de perdão e era dia de apagamento de pecados. Era dia de juízo, era dia de juízo. Nós vimos que no dia da expiação, os olhos de todas as pessoas que estavam no pátio se voltavam para o santuário, porque todos os dias havia confissão de pecados ali, morte de animais, e o santuário, o sangue daqueles animais era levado para o lugar santo no santuário. Mais uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a obra de limpeza do santuário. E aí o que acontecia nesse dia? Enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, em favor do povo, todos ali que estavam no pátio faziam exame de consciência e buscavam a Deus em confissão. Porque se eles não fizessem assim, o nome deles era riscado. Qualquer um que não se humilhasse, que não pedisse perdão a Deus no dia da expiação, era eliminado do povo, isto é, não faria mais parte do povo escolhido. E o sangue era transferido para o santuário. Naquele dia, o sumo sacerdote pegava 2 animais, 2 bodes. Sangue de um bode era para limpar, purificar a sujeira do santuário, simbolicamente. E o outro bode pegava a sujeira desse santuário, que era tirada e era colocado na cabeça, simbolicamente, desse bode. E esse bode era levado para o deserto, levando os pecados do povo de Deus, eliminando os pecados do povo de Deus. Então, aquele animal, ele simbolizava aquele que ia carregar os pecados do povo de Deus, porque tinham sido eliminados. E, figuradamente, representa Satanás no final dos tempos, quando Jesus for transferir os pecados que estão hoje sendo confessados no santuário celestial. Esses pecados serão todos colocados na responsabilidade do originador do mal, que é Satanás. Então o sangue era transferido para o santuário em cultos diários, mostrando o registro do pecado e o fato que Deus se responsabilizava pelo destino final dele. No dia da expiação, o pecado era transferido para fora do santuário e colocado sobre o bode Azazel, representando Satanás e revelando sua responsabilidade pelo pecado. Então, esse bode era levado para o deserto, de modo que no fim do dia da expiação, Deus tinha o santuário e o povo purificado. Quando tirava o pecado do santuário, então o santuário ficava limpo novamente. Então, no santuário celestial, Cristo ministrou por nós no lugar santo. E desde 1844, no fim dos 2.300 dias da profecia, Jesus ministra no Santíssimo em nosso favor. Hoje, nós podemos dizer claramente e certamente pela Bíblia que vivemos no dia da expiação.
Esse dia da expiação, esse dia de apagamento de pecados, começou no ano de 1844. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hoje, eu e você devemos viver sabendo que nós temos um grande intercessor por nós, que Ele pede que nós cheguemos a Ele com confiança, porque Ele vive para interceder por nós hoje. Jesus pede que nós nos humilhemos, que nós abandonemos as práticas errôneas, que nós nos afastemos de toda aparência do mal, de todo pecado, porque nós vivemos no dia de juízo. É dia de juízo para nós hoje também, assim como era dia de juízo para Israel em cada ano que eles passavam aqui na terra, vivendo aqueles rituais do santuário terrestre. Vivemos no dia da expiação. Hoje é dia de nós nos humilharmos, de nós nos arrependermos dos pecados que cometemos, de nós confessarmos esses pecados e abandonarmos. Agora você pode me perguntar, irmã, é fácil falar, mas quem consegue fazer tudo isso? Eu posso te dizer o seguinte, nós sozinhos jamais conseguiremos. Nós não conseguiremos fazer isso sozinhos, porque em nós não há força e não há poder. Mas a lição nos diz, e a Bíblia nos fala, que nós venceremos nesse juízo que nós estamos passando hoje. Nós venceremos por causa de Jesus, o nosso libertador, o nosso substituto, amém? Jesus, ele foi condenado para que nós fôssemos justificados por sua justiça. Jesus, ele fez tudo por nós e faz hoje por nós. Por isso que a lição nos diz que nós devemos nos achegar com confiança diante do trono de Deus, dizer, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor venceu por mim. Me ajuda a vencer o pecado também, Senhor. E Jesus vai diante do Pai, porque Jesus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, o nosso mediador, e diante do Pai, ele está nos representando. E ele fala assim, Senhor, ele fala assim, Pai, a Daluz não tem força para abandonar o pecado tal, mas ela está me pedindo forças para conseguir abandonar e viver sem pecado. Pai, está aqui a marca do sacrifício que eu fiz por ela. Pai, eu paguei o preço na cruz morrendo por ela. Pai, perdoa a Daluz, perdoa o Antônio, perdoa a Maria, perdoa a Dalva, perdoa o Pedro, pelo que eu fiz por eles. Está aqui, Senhor, está aqui, meu Pai, as marcas do sacrifício que eu fiz por eles. Por isso, meu Pai, ela está confessando, eles estão confessando os seus pecados e eles estão pedindo forças para abandonar. Pai, perdoa-os, porque por eles eu morri, por eles eu venci. Confere a eles também a força, Pai, para que eles sejam vencedores em meu nome. É assim, meus irmãos, que nós vamos vencendo a cada dia. E louvado seja Deus, porque Ele está intercedendo por nós. Jesus é o nosso advogado. E a lição segue nos falando sobre o dia do juízo. O dia da expiação está relacionado também com o juízo pré-advento, ou o juízo investigativo que começou no fim dos 2.300 anos, então em 1844. Desde esse período nós vivemos no juízo. O juízo chegou. Daniel 7, 9 e Apocalipse 14, 6 e 7, tanto Daniel quanto João no Apocalipse, eles falam do juízo. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel 7, verso 10. Então, nós vivemos num dia de juízo. O julgamento foi organizado e começou a partir de 1844. Deus nos diz na Bíblia que Ele há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes. Jesus chamou a atenção de seus ouvintes para o juízo futuro, quando as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Mateus 12, 36. Paulo também escreveu que Deus trará à luz, à plena luz, todas as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração.
E o anjo em Apocalipse diz, é chegada a hora em que ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. Então o livro de Daniel e Apocalipse nos falam do juízo. E aí a gente se pergunta, mas como vamos saber do que eu fiz, do que eu não fiz? A Bíblia, a lição nos fala dos textos bíblicos que Deus vai trazer a juízo todas as coisas. E existem os livros de registro no céu, nos quais estão relatados as nossas ações, os nossos nomes e as ações dos homens devem determinar a decisão do juízo. A Bíblia fala que existem livros de registros. Tudo que nós pensamos, falamos ou deixamos de fazer de bem para as pessoas ou negligenciamos, estão registrados. Apocalipse 22, de 10 a 12. Quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Que decisão, aliás, que declaração foi feita a João? Esse relato bíblico nos fala que nós enfrentaremos o juízo. Enfrentaremos o juízo. Jesus dará a cada um a sua recompensa, conforme as obras. Em breve, a intercessão de Cristo cessará no santuário. Eu falei aqui anteriormente que Jesus hoje vive intercedendo por nós diante do Pai, mas chegará um momento na história que este ato irá cessar. Em breve, a intercessão de Cristo terminará no Santo dos Santos, no santuário. A graça e a misericórdia deixarão o trono e a justiça tomará o seu lugar. O intercessor ocupa seu lugar de direito e ele vai oficiar agora como juiz supremo. Chegará o momento em que Jesus terminará de interceder pelo homem, porque Jesus precisa voltar. Amém? Ele precisa voltar para nos buscar. E essa obra de intercessão, ela vai terminar. Então, Jesus tirará suas vestes de sacerdote, de sumo sacerdote, e vestirá as roupas de juiz supremo e virá nos buscar. Quando este ato tiver lugar na história, não terá mais tempo para ninguém buscar a salvação. Porque quando Cristo retornar, não haverá mais segunda chance. A chance, meus amigos e irmãos, é hoje. O tempo da graça da salvação é agora, porque chegará um tempo que este serviço terminará. E Jesus precisa voltar. Mateus 25, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. E se relaciona, e ali é relacionado dois grupos de crentes. Jesus se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes. Por quê? Porque nós vimos que ali umas tinham lâmpada, todas elas tinham lâmpada e azeite, mas umas não tinham em reserva. Nós precisamos todos estarmos munidos do conhecimento da palavra de Deus, buscando viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. E pelas escolhas que cada um faz, nós precisamos hoje seguir o Cordeiro, por onde o Cordeiro andar. Não basta você dizer que estuda a Bíblia e você não vive o que a Bíblia ensina. Não basta dizer que você aceitou Jesus e não demonstra na sua vida diária, na sua prática, esta vivência com Cristo. Será triste Jesus dizer assim: eu não vos conheço. Ele falou isso para as virgens imprudentes. Ele falou: afasta de mim que eu não conheço vocês. Hoje muitos estão pregando, hoje muitos estão curando, hoje muitos operam milagres em nome de Cristo. Mas Jesus vai falar para eles um dia: eu não vos conheço. Senhor, mas eu estava na igreja todos os cultos. Senhor, eu fazia isso, Senhor, eu fazia aquilo. Sim, você fazia, mas você não me conhecia, você não se relacionava comigo. Então, não conheço aquelas pessoas que não se relacionam comigo. A gente não conhece as pessoas que a gente não se relaciona, não é verdade? Então, como é que a gente diz que conhece Jesus, mas a gente não faz uma oração, a gente não estuda a Bíblia, a gente não pratica as boas obras em favor do nosso próximo? E como a gente vai dizer que conhece Jesus? Só de teoria? Jesus quer que nós nos relacionemos com Ele na prática. Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador e Ele pode nos salvar totalmente se nós chegarmos a Ele com confiança. Mas a boa notícia do lugar santíssimo
que embora nós vivamos hoje na hora do juízo, a boa notícia do lugar santíssimo é que, como diz Hebreus aqui na lição de quarta-feira, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Nós devemos nos aproximar de Deus com confiança no sumo sacerdote que é Jesus. Ele, Jesus, é sensível às nossas fraquezas, ele conhece as nossas dificuldades através da sua própria experiência. Porque Jesus, ele foi provado e ele foi tentado em tudo aquilo que nos sobrevém. Jesus pode perfeitamente nos compreender, porque ele esteve aqui na terra em nosso lugar. Se nós choramos, Jesus também chorou. Se nós passamos fome, Jesus também sentiu fome. Se nós passamos sede, também Jesus teve sede. Se nós ficamos tristes, Jesus também se entristeceu. Se nós somos tentados, Jesus também foi tentado. Mas Jesus não pecou. Jesus não caiu. Jesus não fraquejou. E por ele não ter feito isso, não ter fraquejado, ele pode muito bem nos amparar em todos os nossos momentos de dificuldades. A boa notícia do lugar santíssimo é que Jesus, ele abriu um caminho vivo. Quando Jesus foi para o céu, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, é dito em Mateus 27 que o véu do santuário, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se partiu, se rasgou do alto para baixo. Isso significa que agora nós, com a morte de Cristo Jesus, nós temos acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial. Como assim? E para quê? Nós temos acesso a Deus. Nós podemos ir diretamente à fonte. Nós não precisamos de mediação de pessoas, de homens. Você pode interceder por mim diante de Deus? Eu vou a um homem, eu vou a uma mulher para que sejam meus intercessores. Não. Nós vamos diretamente a Deus que Jesus abriu um vivo caminho. Jesus é o precursor. Ele foi à frente. Ele abriu acesso. Eu acho lindo o hino No Teu Altar, da Melissa Barcelos. Quando eu ouço esse hino, eu me imagino diante da sala do trono, sentada à mesa, olhando para o meu intercessor, para o meu mediador, que é Jesus Cristo. E eu me assento à mesa e peço ao meu Pai, em nome de Jesus, que abriu o caminho, que venceu por mim e pode perfeitamente entender o que eu passo. A boa notícia do lugar santíssimo é que no lugar santíssimo a justiça e a misericórdia divina se revelam. Nenhum poder terreno pode mudar a lei, porque entre outras razões, ela está preservada na arca da aliança do céu. Embora hoje os homens tenham o desejo de pisotear, modificaram a lei de Deus aqui na terra, mas a verdadeira lei que está no Santo dos Santos está lá intacta. Ninguém pode mudar, ninguém pode mexer. Ela permanece para sempre. A boa notícia do lugar santíssimo é que hoje é tempo dessa viva aproximação. Hoje eu posso me aproximar de Deus. Eu posso colocar os meus olhos no Santíssimo. Não tire os teus olhos do Santíssimo, porque é lá que Jesus está intercedendo por mim e por você, amém? É lá que Ele cuida de nós com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, pedindo para que a gente estude a Bíblia, pedindo para que a gente procure ter mais comunhão com Ele. É de lá que Ele pede pra gente, através do Espírito Santo. Vai lá, prega a palavra para aquela pessoa que está necessitando. Vai lá, ajuda aquela pessoa que está também em apuros. Faz a obra que o céu deseja que nós façamos. Jesus está no lugar santíssimo, nos incentivando a permanecer fiel, andando com cabeça erguida pela confiança que temos nos méritos de Cristo e não em nós mesmos. A boa notícia do lugar santíssimo é que o nosso sumo sacerdote cuida muito bem de nós. Cuida muito bem de nós. A boa notícia é que o sangue de Jesus prepara o caminho a cada passo. Isso nos dá esperança, pois só podemos nos reencontrar com Deus quando Jesus nos perdoa e apaga nossos pecados. A boa notícia é que Jesus está entre eu e Deus, entre nós e Deus, promovendo essa união, promovendo esta salvação, esse encontro com o Pai.
porque brevemente na volta de Jesus, Jesus vem nos buscar para casa do Pai. Amém? Apocalipse 11:9. Nós já lemos e discutimos aqui. Então, a boa notícia é que nós temos o nosso grande sumo sacerdote Jesus intercedendo por nós. E ainda a lição de quinta-feira vem falando sobre Jesus, nosso advogado, no juízo. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus no santuário celestial? Hebreus, 9, de 9 a 14, nos fala que o sacerdote terrestre, ele se apresentava dia após dia para oferecer um serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podiam apagar os pecados, remover os pecados. E Jesus, o nosso sumo sacerdote celestial, ele se ofereceu uma vez por todas. Ele morreu uma única vez. Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. E esse único ato, esse único serviço que Jesus ofereceu, ele nos perdoa, ele nos salva de uma vez por todas. Então, seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. Por meio do sacrifício de Cristo, por meio do seu sacrifício e mediação, ele resolveu o problema do pecado. Amém? Jesus virá outra vez para aqueles que amam a sua vinda. Tem você amado a vinda de Jesus? Hebreus 6, porque ele nos convida a segui-lo. E o que descobrimos à medida que nós fazemos isso? Jesus nos convida para segui-lo porque ele abriu o caminho. A gente não anda no caminho que a gente não conhece, mas Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. E pela fé, eu e você, nós devemos ir além do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Isso nos dá forte alento, porque encontramos refúgio. Em Jesus encontramos refúgio. Busque Jesus pela fé. Vá além do véu das tristezas. Vá além das tribulações. Vá e caminhe seguindo os passos de Jesus. Caminhemos, porque Jesus já abriu esse vivo caminho. E ele revelou o amor de Deus a um mundo em necessidade. E ele revelou o amor de Deus a um universo expectante. Nós precisamos buscar Jesus. Buscar esse perdão. Buscar essa salvação hoje, porque hoje é dia de juízo. Hoje é dia de expiação. E eu finalizo a lição lendo o que está na lição de sexta-feira, dizendo o seguinte: vivemos hoje no grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida devem agora, nos poucos dias que lhe restam no tempo da graça, humilhar-se diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. O grande conflito, página 410. Hoje é dia de juízo, é dia de expiação, é dia de confissão, de humilhação, de abandono de pecados. Porque quando a gente abandona, Deus, ali ele apaga, Jesus apaga o nosso pecado e nos confere salvação. Jesus vem nos buscar, que nós estejamos preparados e aproveitando o tempo que se chama hoje. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E se esse assunto foi relevante para você, compartilhe, se inscreva no canal e vamos proclamar a volta de Jesus. Amém?